Bom dia, bandiossos. Tô aqui agora pra falar de... Que barulho é esse? Não é de você não. Sai, filha da puta. Sai, caralho. Esse é o próximo vídeo. Talvez. Falta de fazer roteiro pra tu. Então o pessoal falando, sai daqui! Voltando a falar do assunto, hoje vamos falar de Hotel Assombrado. Não vou falar da série porque eu não fiz roteiro pra isso também. Eu fiz a minha opinião sobre tanta série, sim. Mas também a comunidade meio problemática dessa porra. Que já é problemática, né? Vamos ser sinceros, quem assistiu. E ignora a nota aqui, a Hotel Assombrado é nota 4, tá? Não é 3.8 não, é 4, talvez 4,5. Tirando um único episódio que eu vou chegar lá. Fica guardadinho na gaveta. Não sai daí. Hotel Assombrado é basicamente uma série da Netflix fazendo algo bom. Isso é surpreendente, pra cacete. Sobre o que basicamente se baseia a história. Basicamente, uma mãe vai ter que levar duas crianças pra ter que, vamos dizer assim, cuidar do hotel que era do seu irmão, que faleceu. Enquanto tem a porra de um demônio dentro de uma criança trabalhando pra cacete ou ajudando. Sei lá, um montão de demônio aparece, um montão de espírito, um montão de coisa aleatória que aparece pra tentar dar um problema. Logo no primeiro episódio tem uma maluca que elimina todos os fantasmas só pra trazer um demônio pra dentro e ensina um tipo de pedra, papel, tesoura do capiroto. Onde humanos ganham de fantasmas, fantasmas ganham de demônios e demônios ganham de humanos. É um papel, papel, tesoura muito do louco. No meu caso eu ganho dos três. Foda-se. E os personagens são... Temos a Kathleen. Vou chamar de Cat. O Ben, a Esther, Nathan e o Abaddon. Demônio, criança do caralho. A Cat é a mãe protetora, que acha que faz sempre o certo, até que ela faz alguma merda por acidente. O Ben é esse pegador de fantasmas, viado do caralho. Filha da puta. Temos a Esther, que é essa maníaca do caralho, e consegue basicamente eliminar qualquer fantasma porque ela é uma doida do cacete. O Nathan, nosso amigo morto, o segundo melhor personagem dessa série, não tem jeito, não adianta você falar que a Esther é melhor, ele é o segundo melhor personagem, só perdendo pra Abaddon, o melhor personagem dessa série. E que entra o pequeno probleminha dessa comunidade também, junto com o nosso querido Abaddon, que é o fato dessa comunidade, a grande maioria, fazer uma coisa, que é, como é que eu digo isso, perdoar essas merda que o Abaddon fez, porque esse demônio, filho da puta, ele não era inocente, mas a maioria da comunidade faz o quê? Passa o pano, passa a mão na cabeça do capeta, porque esse diabinho só tá preso aí por um simples motivo, ele foi ficar dentro do corpo de uma criança. E coincidentemente, acho que o pai era padre, né? Padre mais foda do mundo. Deus tava olhando e falou, tu vai estar numa criança aí, ó, chabrar o pai é o padre. Pra mostrar como é que ele é foda, a cartomante, sei lá, essa porra de mulher aí, diz que humanos acabam com fantasmas, e fantasmas acabam com demônios. Adivinha, esse desgraçado ia eliminar um demônio. Burlou a regra, praticamente. Só com um ritualzinho, uma pequena dor eterna pra toda a vida, no corpo desse garoto. Queimou com uma cruz no peito desse manico. E por algum motivo o Abaddon conseguiu empurrar esse cara pra cima do penhasco na hora que ia ser eliminado. Como que uma criança conseguiu empurrar um adulto de um penhasco? Porque o pessoal tava reunido num penhasco pra conseguir fazer isso? Porque o cara estava justamente perto do penhasco pra fazer esse ritual? Eu não sei. No final ele fez os cosplay de Mago Branco do Senhor dos Anéis. Lindo. E obviamente o Abaddon ficou anos e anos esperando ali perto conseguir finalmente ser achado pelo pessoal, né, do inferno. E pelo visto ninguém se importou com a sumida dele. Tanto que no primeiro episódio ele pergunta sobre esse espírito aí, esse demônio do caralho. E o cara só olha pra ele, ei, quem é tu, caralho? Tanto que destruíram o castelo dele pra botar um posto de ácido. Esse que o Abaddon tá valendo. Porra nenhuma. E o pessoal fala, mas ele se remide, entre aspas, né? Quando, sei lá, ele se importa com a Esther, se importa com o Nathan, se importa com todo mundo ali, chama até a Cat de mãe. É meio que o básico que esse desgraçado devia fazer depois de ser cuidado por todo mundo durante anos. O mínimo que eu espero que esse capiroto chame o Nathan de pai. Por que, você me pergunta? É o que eu vou dizer agora. Meio foda dizer que vai ter spoiler. Coloca um spoiler no começo do editor, que esse vídeo vai ter spoilers. É meio óbvio. Caralho, se você chegou até aqui e não entendeu, pau no teu, com toda a gentileza do mundo, sem lubrificante. No final da série, basicamente, o nosso querido Abaddon descobre que a mensagem que ele mandou em tal episódio aleatório no YouTube teve duas visualizações. Uma foi do Ben, a outra foi justamente do culto satânico que tava atrás dele. Nossa, que coincidência do caralho! Eu reclamo disso? Nem fudendo, porque temos um episódio muito foda, que basicamente esses malditos fazem um ritual, depois de ficar desse jeito na frente da mansão, né, da frente do hotel,
me dá uma shotgun que eu acerto de longe até. Me dá uma pistolinha aí, ó. Me dá um blaster, sei lá, qualquer coisa que eu acerto cada um na cabeça. Shot confirmado. Garantido. Caralho, palavras somem na minha boca. E parece na boca do dito. Essa piada aí vai ser uma... É claro que pelo menos pagando eles podem fazer uma coisa bem simples, o final do mundo. Mas tudo bem, pelo menos eles deixaram ter uma bandinha de fantasma pra fazer a musiquinha do final, né? Tá de boa, e o Abaddon consegue os poderes dele no final, depois de ele voltar mais de 100 vezes a história do mundo inteiro. É, do mundo inteiro, do universo. Ou seja, o desgraçado é o demônio mais antigo que tem nessa série já. Ninguém pensou nisso. Principalmente por um fator que eu vou dizer logo depois que vai ser preocupante. Voltando a falar do episódio, depois de ele tentar salvar tantas vezes o pessoal, ele pensa, pô, eu já tentei salvar eles tendo meu poder. Foi então só meter a porra nesse velho, começar a matar todo mundo do meu culto e falar foda-se. E ele escolhe a amizade no final em vez dos poderes. O que também, se ele se arrepender, ele pode só voltar no tempo com essa pedra que ele usou desde o começo, desde a metade do episódio e foda-se. Aí ele escolhe os poderes e foda-se. É basicamente isso. E nunca te perdoarei, Abaddon, por você não ter salvado o Nathan. Você conheceu o Nathan mais de 100 vezes e não salvou ele. Meus parabéns. Ou os caras vão explicar que não pode fazer isso porque o pessoal não teria vindo no hotel, ou simplesmente vão falar foda-se e não vão explicar nada. Ou vão fazer o Abaddon se sentir um imbecil de não ter pensado nisso. 3 opções. Eu pelo menos espero que eles, sabe, só falem um pouquinho disso, porque os caras jogaram tudo de importante logo na primeira temporada. E uma das coisas mais importantes que eu vou ficar aqui é do nosso querido tio Nathan, que cuidou do Abaddon, viu ele se afogar, não se afogar, esse desgraçado não se afoga, ele ficou 3 dias dentro de um lago e foda-se. Deu carinho pro Abaddon, basicamente cuidou como se fosse um filho, o demônio. O nosso querido suicida amado Nathan, sim, ele se matou, falaram isso logo na primeira temporada e não mencionaram tanto. Eu queria que isso fosse mais mencionado. Tomara que seja na próxima mencionada, segunda temporada. Porque o Nathan simplesmente se matou. Isso já estava em alguns momentos sendo mostrado pra nós na série. Na temporada inteira, praticamente. Literalmente a abertura é o Nathan sentado no sofá e alguém fantasma tendo uma esfaqueada ali por trás. Não dizendo que ele morreu sendo esfaqueado por alguém, mas tá mostrando ali onde ele provavelmente já morreu. Que foi justamente na cadeira, sentado, e não tem nenhum tipo de... Todo fantasma tem uma coisa bem simples, que é marca de como ele morreu. Tem uma que morreu com um machado na cabeça, tem outra que foi, sei lá, triturada pela metade, mas o Nathan não, ele não tem nenhuma marca. Ou seja, ele se matou provavelmente com remédios, que o pessoal desenha ele enforcado, sem essa comunidade meio estranha. Ele só piora, eu vou falar isso depois. E isso provavelmente, vamos dizer assim, abalou muito o Abaddon por vários motivos. Primeiro, o cara que mais cuidou dele se matou. Mesmo ele sendo um demônio, ele demonstra afeição e demonstra se importar. E provavelmente o cara que cuidou dele, tipo um pai, ele se importaria, meio óbvio. O fato que o Nathan, como ele mesmo diz, ele demorou dias pra aparecer como um fantasma. Então provavelmente o Abaddon ficou bem preocupado. E tanto que o Abaddon provavelmente até comeu os remédios. Porque o Nathan não sabia como ele se matou. A Cat falou que ele morreu comendo uvas enquanto assistia Aquaman. Ele até perguntou depois, quando ela tentou contar que ele se matou, ela ficou perguntando se era algum filme do Nicolas Cage, pelo menos. Mas não, ele se matou com pílulas, e bem provável que o Abaddon tenha comido as pílulas porque ele não sabia disso, não tinha nada ali. Eu prefiro acreditar nessa teoria para mostrar como é que o Abaddon se importa muito com o Nathan. Ele já demonstra na série. Tem vários momentos que o Abaddon ele admite que queria deixar o Nathan orgulhoso. Que isso é algo bem fofo. Você é fofo, Abaddon. Você é fofo. Dá pra entender porque o pessoal passa tanto pano pras merda que tu faz. Tem um episódio que ele vai lá e fala que espancou e derrotou um velho possuído, que era um entregador. E porque ele falou isso? É pra deixar o Nathan orgulhoso. Ele justamente fala pra deixar ele orgulhoso. Isso é fofo, muito fofo. E mesmo o Nathan se suicidando, ele é o mais positivo do lugar. Ele era basicamente um paizão pra todo mundo. Ele tenta ensinar o Abaddon a mexer num computador. E é uma das melhores cenas dos episódios que eu já vi na minha vida. Que o Nathan vai lá, vê que o Abaddon tá tendo uma dificuldadezinha de só apertar no mouse. Ele fala, tá vendo essa uva? Aperta ela, imagina que é no olho do seu pior inimigo. E o Abaddon olha pra ele e fala, a minha sogra? Quem é que estaria com o Abaddon, caralho? Eu quero saber quem é a sogra dele, eu quero saber quem é a esposa do Abaddon. Ele tem filhos? Que porra é essa? Não temos nenhum parentesco aí falado dessa porra. Até o Nathan não sabia que isso era piada. Como é que ele não imaginava o Abaddon tendo esposa? É um paizão mesmo, o cara não imaginava nem que o filho já tava casado. E graças ao Nathan a gente descobre mais como é que funciona os fantasmas nesse universo. Por exemplo, um fantasma desse universo, quando ele consegue completar o seu problema aí na Terra, ele basicamente vira confete e vai ou pro inferno ou pro céu. E não fazemos ideia pra onde ele vai. Falando de céu e inferno ainda, pelo menos o Abaddon ele fala que era o que cuidava do portão do inferno pra ir de tal lugar pra tal lugar, né? Se entrava no inferno ou não. Isso era tão importante pra ele quando ele conseguiu um pedacinho disso de volta na Terra, que era só abrir uma porta do hotel ali, a porta de entrada pro pessoal poder entrar. E ele perdeu esse cargo, ele deu o maior grito da vida dele. Linda atuação. Falando sério, essa atuação é maravilhosa.
Também outras coisas, como por exemplo, se o fantasma por algum motivo tiver, sei lá, uma crise de existencialista, né? Uma crise existencial, ele pode ter um núcleo e ser completamente destroçado por esse espírito. Como um fantasma é destroçado depois da morte, eu não faço ideia, mas a gente releva porque essa cena é foto também. A editora melhor está botando cada imagem, não me decepcionar, meu filho. Obrigado. O Nathan é basicamente o melhor paizão que poderia ter nessa série. E eu agradeço pelos criadores terem feito ele ter um bigode. Por algum motivo, pra mim, combinou demais o Nathan ter bigode. Eu não sei porquê. E também é incrível como é que cada interação que ele tem com qualquer personagem é muito engraçada. Pode ser o assassino dos cabeça com saco, é incrível. O Nathan fica o episódio inteiro tentando fazer o cara pensar, pô, pode ser um cara legal. O cara tem ainda um pingo de esperança em todo mundo. O cara tem esperança em todo ser vivo pra ser melhor. Isso é inocência, burrice, lerdice, imbecilidade, idiotice, maluquice, retardadice, complexidade. Talvez, mas é muito foda. Por que eu falei complexidade como se fosse um problema? Esse personagem finalmente consegue ver que outra pessoa ficou traumatizada igual a ele. Porque quando esse cara do saco viu a mãe dele pegando outro, ficando com outro cara, provavelmente a mãe dele era casada ainda, ele foi lá, matou os dois, porque o cara que cuidava das plantas, qual é o nome? Tá aí na tela. Jardineiro, lembra aí. Ele pegou essa coisinha de jardinagem e matou os dois. Pegou um saco e começou a matar todo mundo que queria transar na floresta. E essa é a história desse cara. Melhor que o Jason, falei mesmo. E quem é que pegou o trauma? A Esther. A Esther viu a mãe trepando com outro cara. Só a diferença é que, pelo menos, a Cat não é casada mais com o marido, né? Pelo menos isso. E a Esther é a nossa pequena baba relógio, que você pode ter certeza que ela está em alguma cena, ela vai fazer alguma coisa que vai ser foda, ou vai completamente quase destruir o lugar. Ai meu Deus, as bombas! Por exemplo, é graças a ela que o hotel inteiro é invadido por demônios que queriam possuir todo mundo, porque a desgraçada viu um globo que era parecido com o hotel e pensou, caralho, deve ser legal eu começar a balançar isso. Até que derrubou, quebrou um pedaço e deu merda pra caceta. Tanto que ela foi até possuída, que é incrível. A única pessoa que sabe cuidar de demônios, impedir que façam merda, foi possuída. O episódio deu certo mesmo assim no final, porque o nosso querido Abaddon foi lá e fez orgulho pro papai. Esse episódio externo não foi muita coisa além de tentar criar algo pra despossuir o pessoal e ser a porta-voz do capeta pra todo mundo saber do segredo de todo mundo. Esse episódio não tem muito da Esther, tem mais do demônio do que da Esther. Mas ela não é só uma bomba relógio ou um escudo que ela fica criando pra não demonstrar emoções. Ela demonstra várias vezes. Ela já demonstra no episódio que ela sente falta do pai dela, só que o pai dela, a única coisa que faz é um joinha, literalmente. Ela explica um montão de coisas pra ele e tudo que ele manda é um joinha. Pai do ano, né? Obrigado, Nathan, por ser um pai melhor. Tanto que quando o Nathan tá quase indo pra porra do centro da Terra, ela se preocupa muito, por dois motivos, né? É tipo uma figura paterna, deveria ser, mas não é, por algum motivo. Não é tanta figura paterna, não sei, é só o tio. Que seria estranho, né? Tipo, a sobrinha ver ele como pai. Será? Eu não sei. E também porque provavelmente ele ia ser totalmente destruído, né? Ele se preocupou, obviamente. E ela tem essa melhor amiga dela. Ela é legal também. A Esther caga pra ela nos primeiros episódios e depois começa a se importar. Sendo bem sincero, essa primeira temporada já foi mais avançada que muito anime pra relacionamentos em amizade. Parabéns, uma primeira temporada humilhando algumas, tipo essa da Negatora, né? Vai tomar teu cu. No fundo ela tenta não demonstrar, mas ela, no fundo ela quer atenção, ela quer amizade, ela quer basicamente ser a bambambam de tudo. Não porque ela se acha melhor, mas sim porque ela quer a atenção que ela não recebeu do pai dela. Caralho, personagem foda, né? Nossa, desenvolvimento do cacete. Ela tão foda que conseguiu ser a melhor amiga do Abaddon. Não tem muito o que dizer pra ela, a não ser que ela é bem divertida, legal, foda pra caralho. Eu acho que não temos um episódio ruim por causa dela, mas o último que eu vou falar, Deus do céu, isso aí, tivemos o pior episódio de todos. Mas não vou falar dele agora, eu vou falar da Cat. Eu poderia falar mais da nossa querida Esther, mas o que mais eu poderia falar? Que ela literalmente preferiu um cadáver em vez de chamar o pai pra uma merda que ela fez na escola. Eu poderia falar também do momento mais fofinho que ela conseguiu fazer, onde ela primeiro tentou manipular o Abaddon pra ele não fazer o ritual e ir pra casa com uma colcha falsa, que era uma colcha em branco, mentindo que era uma colcha dos momentos deles, mas na verdade não era. E o momento que ela entregou a verdadeira colcha que ela ficou a noite toda fazendo dos momentos deles. Ela até lembrou que o Abaddon ama ossos, aquele que gosta de ossos. A Esther é uma personagem muito boa, não tem muito o que eu dizer, a não ser que ela é muito boa. Agora vamos pra Cat. É uma personagem que eu diria, ok, ela é uma personagem interessante. Não é tão bem, como é que pode dizer, mesmo sendo uma das que mais aparece, não é uma das mais interessantes, na minha opinião, pelo menos. Porque ela quer algo tudo mais normal. Mesmo cuidando do hotel fantasmas do irmão dela, né? Porque, sendo sincero, acho que normalidade não ia conseguir. Mas ela tenta. Tanto no primeiro episódio é uma das culpadas da merda. E também, meio que por causa dela que nós temos um probleminha da nossa querida tia Grace.
Grace, eu acho que é tia Grace, não sei o nome dessa velha desgraçada do caralho. Vai se fuder, essa velha vai lá, volta em 1 segundo, pelo menos ela vai embora pra sempre logo depois, porque a alegria dela seria ver os dois infeliz pra sempre. Essa velha é uma desgraçada do cacete. Que bom que já foi embora. Conseguiram fazer uma personagem ser odiada em um episódio. Parabéns pra eles. Que ela permite que essa velha entre no hotel. E até faz essa velha chegar na parte importante pra reviver, por causa que tem uma linha tênue entre poder reviver ou não poder viver como fantasma dentro do hotel. Se morrer fora, não volta como fantasma. Se morrer dentro, volta como fantasma. Mas ela tenta ao máximo também deixar a Esther e o bem longe de problemas. Por exemplo, a Esther ficou amiga dessa maluca aqui, que tinha um machado na cabeça, que queria matar a Cat, porque a Cat queria só resolver o problema dela, pra ela ficar longe da Esther. Mas a Esther resolve e elimina ela praticamente. Dá pra contar como double kill, caralho? Porque matou a alma, né? A garota já tinha morrido, essa mulher já tinha morrido de outro jeito com o machado na cabeça. Daí ela foi lá e matou. Dá pra considerar isso como uma kill? Não sei. E ela basicamente é a mais misturada com os fantasmas possível. Sabe feitiço, sabe o que os fantasmas querem pra poderem ir embora. Basicamente ela controlaria o lugar inteiro se ela quisesse. É claro, não inteiro, porque tem um espírito bem fodão, tipo esse aqui, esse peixe meio estranho que apaga a memória desses dois aleatórios, que foda-se, não me importa. 2 youtubers aí que um finge que não é mineiro, ou São Paulino, carioca. Vale, esse negócio é invocado, hein? Peraí, então quer dizer que ele é um nordestino que tava fingindo ser carioca esse tempo todo? Mesmo quando ela tenta cuidar de tudo no hotel, quando a mãe dela vai ser no encontro, ainda dá merda. Por culpa de outras pessoas, que eu não vou falar agora, porque sim, mesmo que os principais já tinham falado, o Ben, ele fica abaixo nessa lista, porque... Vamos falar de nossa querida aranha Charbonne. O nosso que salvou o Abaddon, né? Sim, essa aranha tá acima do bem pra mim. Se eu for falar todo mundo tá acima do bem pra mim, eu vou ter que falar do entregador, esse velho do caralho. Eu vou ter que falar dos espíritos possuídos, vou ter que falar de um montão de bicho. Por que eu não gosto tanto do Ben? O Ben, com um episódio, me fez ele ser o menos favorito. Com um episódio, ele conseguiu fazer ele ser o menos favorito pra mim. Ele precisou de um único episódio pra ele cair na minha lista. Despencar. Porque o personagem é ruim? Não, o personagem não é ruim. Ele tem uma, tipo, quando a Esther acha esses bichinhos aleatórios, que eu não sei quem é, o que esses bichos são? Eu não sei, mas eles são basicamente, de noite, eles são um demônio que possui todo mundo. Ele já tava certo sobre isso, beleza. Tanto que ajudou a Esther. Um montão de coisa. Ele tenta ser uma voz racional, entre aspas, né? Quando não tem muito a ver com os assuntos dele. Quando tem interesses dele, ele não é racional. Ele é bem errado e bem covarde, pra caralho. Ele tem bastante medo. Eu até entendo, porque é coisa de fantasma, coisa novo. Não é tão novo, né? Porque eles já estão um bom tempo lá e mesmo assim ele é um covarde do caralho. Tem tanto personagem divertido em umas cenas curtas que... vamos falar logo. Vamos, bem, apareça. Sente-se e vamos falar de você. Por que tu quer macetar uma fantasma, seu filho da puta? Sim, ele tenta macetar uma fantasma. Eles fazem essa coisa no chão. Enquanto o Abaddon e a Esther só criam ossos e dinheiro, ele, entre aspas, transa com uma fantasma. Fecha aspas. Que é essa garota que tem mais de 60 anos. O nome tá na tela, o nome dela. E ela basicamente até fala que ele nem é tão importante no primeiro episódio, que os dois ficam juntos, porque ela já teve outro de alma que nem ele. Brutal acabou pro Beta. Aí depois se arrepende, né? Vamos falar logo desse episódio, que é o episódio que eu não queria falar. Eu preferia falar de tantos outros episódios, mas vamos falar. O episódio dos bens. Episódio que basicamente o Ben, ele não é tão bom no que ele faz, tanto que ele paga o cara que quer consertar a porta antes de ele consertar a porta. A Cat fala pra ele que existe um bem positivo, um bem confiante dentro dele. Ele só precisa achar. Daí até o fantasma da faquinha, que é esse cara aí que bota ele acima do bem pra mim, que tenta esfaquear todo mundo que aparece. Coloca todos os fantasmas pra cima dele. Aí a lista, todos os fantasmas, o bem lá... Na puta que pariu. O fantasma fala pra ele como é que a mãe dele não confia nele. E por aí vai. Eu bem pensa nisso, percebe. E por acaso acaba encontrando um espelho que cria a versão dele confiante. E os dois não conseguem fazer nem o básico, que é esconder isso por um dia. Eles já mostram pra Cat isso. E a Cat acha um problema, tenta consertar e acaba criando mais um Ben. Que acaba criando outro. Cria outro. E nós temos o Ben pai, o Ben tarado, que tá em cima da Cat, a própria mãe do episódio inteiro. O Ben liberdade, sei lá, sai por aí, no foda
foda-se. O bem confiante, que já foi dito, que é o cara que se acha pra cacete. O bem gato, que eu não sei como isso é uma personalidade, mas tudo bem, a gente releva. O bem medroso, e eu não sei, mas o bem mágico. O que o bem mágico tá fazendo aí, eu também não sei, né? Mas a gente tem o bem gato, então... Mr. M. Bam. Pelo menos o Mr. M é foda. Esse cara só... Mesmo com uma espada não consegue matar o Ben, né? No episódio. Isso se torna um problema pro Ben, porque eles juntos resolvem tudo. Fazem o cara da porta arrumar tudo, divertem a Cat, fazem tudo de bom. E o que o Ben pensa? Porra, ela não me quer. Tanto que eles pensam em eliminar ele. E a Cat, quando descobre isso, tenta ajudar, mais ou menos. Mas eles percebem que se eles machucarem um, todos se machucam. Daí a Cat fala pro Ben que confia nele. A ideia que ele tiver pra consertar isso, pode. E o Ben tem a brilhante ideia de todo mundo fazer uma rodinha, segurar as mãos e começar a dar os melhores beijos de língua do mundo. Um por um, botando a mão no bolso, na bunda, começando a beijar o outro. Essa cena é meio estranha. Dá pra considerar isso como masturbação? Porque eles estão se tocando, mas todos são o mesmo, tecnicamente falando. Eu não sei. O tarado queria ter ir além. O tarado quer comer a mãe? Quer comer os outros bem? Meu Jesus. Garoto, de onde tá saindo essa merda? Tu foi de um episódio que tu conversava com a porra de um livro achando que era uma mulher, mas era um cara. Te trepar com uma fantasma, tecnicamente falando. Comprar a porra de um manequim pra tentar uma coisa com a tua amiga namorada fantasma, né? Pra começar a tentar pegar vocês mesmos. Eu não lembro se esse episódio é antes ou depois disso, mas a evolução também pra sexo tá foda. Daqui a pouco eu vou sentir pena do travesseiro, porra. Mas no final era só todo mundo entrar dentro do armário. O Ben se sentir confiante, porque a Cat fala pra ele que confia nele. Aí todos se juntam, menos o cara da liberdade. Porque ele meteu o pé, pegou um barco e foi embora. Cada um fazia uma coisa. O Ben pai cuidava de todo mundo. E o Ben da liberdade foi embora. Era a vida. E por isso que eu não gosto tanto do Ben. Por causa desse episódio, eu queria a pura vergonha alheia. Não dá pra vocês sentirem tanto a vergonha alheia. Porque eu falando. O problema é estar no episódio. Você olha pra aquilo e você quer pular. Mas eu não pude pular. Porque eu tinha que ver tudo. Aquela cena. E eu fiquei me perguntando. Por quê? Quem é que pensou nisso? Eu não sei. Mas pensaram. E fizeram. O Ben nunca ajuda muito, pra ser bem sincero. E algumas vezes que ele ajuda bastante. Mas às vezes que ele não ajuda, é uma vergonha alheia pra ele. Tipo, quando a Esther foi possuída por um demônio e tentou ligar pro Papa. E foi inútil a ligação. Em uma semana ou 2 semanas eles mandariam alguém pra ajudar. Quando eles precisavam no mesmo dia. Nossa, Ben, tu é foda. Pra caralho. Mas o Ben não é um personagem ruim. O roteiro que não ajuda. Só teve um personagem que pra mim já é melhor que o Ben. E só teve uma única apresentação. É o próprio pai do garoto que o Abaddon possuiu. Porque, como eu disse, o cara é foda. Esse cara, sozinho, ia eliminar o Abaddon completamente. A essência do Abaddon ia ser destruída por esse cara. Então, palmas pra esse cara. Aí o editor bota várias palmas aí. Palmas pra esse cara que é eliminar completamente o Abaddon, como se não fosse porra nenhuma. Esse é o maior padre da história, ou quase. Ele só perdeu por causa do roteiro mesmo, porque não faz sentido ele ter ficado perto de um penhasco pra fazer isso. O engraçado é você imaginar quão fácil deve ter sido pro cara descobrir a diferença, porque quando você vê o jeito que o garoto é, ele é muito feliz, pula a corda, alegre. Aí o Abaddon possui ele é triste, bravo, furioso. E o cara percebeu, porra, meu filho do nada mudou. Não existe ansiedade ainda nessa época. Deve ser o capeta. E tava certo. E quase eliminou ele, né? Até que ninguém tentou ajudar, e ele foi empurrado pra um penhasco. E não pode esquecer de uma coisa que deveria ter sido um pouquinho mais importante. Essa série tem algum problema de botar pontos importantes, jogar aleatoriamente, e depois no próximo episódio aquele ponto não é tão importante. Tipo, a carta que a Cat escreveu, ele estava falando pro irmão, é só reclamando dele. E no final a carta mais bonitinha que todo mundo lê. Mas esse assunto, foda-se, deu no episódio que foi demonstrado. O assunto do Nathan ter se matado, no episódio é jogado e não é falado mais. Ou seja, essa série tem um pequeno probleminha disso, na primeira temporada eles jogaram um montão de coisas, deixaram ali, não se aprofundaram tanto nem no próprio episódio. Tipo, a série é boa, os personagens são bons, a dublagem é maravilhosa, mas tem esse pequeno probleminha que eu não consigo entender por que tem isso. Por quê? Que é tão difícil só juntar os pedacinhos. Tomara que foquem na segunda temporada nesse mesmo coisa que tá faltando, nesse assunto que eles jogaram. Em vez de jogar mais assuntos, mais coisas, eu quero foco. Eu quero foco nesse personagem, eu quero foco nessas coisas. É maravilhoso. Pode até ser esse aqui, ó, esse fantasma aí que em vez de morrer trepando, conseguiu quebrar o pescoço, esse burro do caralho. O cara com um saco na cabeça nem ia matar ele. Ele acabou morrendo por burrice. Eu quero continuações. É isso que eu quero. E talvez por isso que esse não seja um 5 ou talvez até mesmo um 4,5, mas um 4 é. Se não fosse esses pequenos fatores, um episódio que me deu dor física e esse ponto que eu falei, que eles basicamente só jogam um assunto e depois... É isso. Eu ia falar da comunidade, né? Antes de acabar eu vou falar um pouquinho da comunidade, da fandom que me preocupa. Porque além de obviamente passarem pano pra tudo que o Abaddon faz, que ele faz um montão
de merda, ele já fez muita merda. Eles passam pano, como se esse desgraçado não tivesse feito porra nenhuma, possuído uma criança inocente, matado um padre de cima de um penhasco, eliminado completamente um montão de outros seres. Eles passam pano pra isso, mas talvez nem seja o maior problema. Vocês verem como é que tá a situação. Mas eles ficam shippando o Nathan e o Abaddon. Eu sei que o Abaddon é um demônio, milhares de anos, ele é mais velho que o Nathan. Mas isso não importa. Primeiro, ele tá no corpo de uma criança que não envelhece, ou seja, o Nathan estaria pegando uma criança, filha de uma puta mesmo assim, porque com certeza a criança tá lá dentro ainda. E como é mostrado na própria série, quando um demônio possui um corpo, a alma ainda fica lá dentro. Ou seja, vocês estão chipando a porra de corpo de uma criança com o corpo de um adulto morto. Problemático é pouco, mas eu também poderia piorar a situação muito. Porque os dois são basicamente pai e filho. Eles não são pai e filho por sangue, mas o Nathan cuidou do Abaddon como se fosse filho. E ainda cuida. Em todo momento que ele pode motivar o Abaddon, ele pode, sei lá, errar um pedido e só entregar um montão de botões porque ele não entendeu, porque ele é meio burro. Burro não, ele é mais lerdo. E também daltônico, ele consegue perder pra Esther num joguinho porque ele é daltônico. Ele vê tudo preto e branco, cinza. Eu não sei qual é o nome desse tipo de daltonismo, mas tá aí na tela também. Fazer o editor trabalhar, vamos. O problema, mas é esse tipo de coisa que já é normal. Eu vim da comunidade Undertale, caralho. O pessoal shippa criança com o que não deveria. Que é a mesma coisa da Esther, shippa uma Esther com um Abaddon. Ele é a porra de um demônio de milhares, bilhões, trilhões de anos. Vocês estão shippando os dois. Essa gente tá shippando os dois. Eles são tipo amigos, milhares de amigos. Por enquanto, esse é o maior problema do fandom mesmo. Claro, tem uma parte que não shippa, que eu fico feliz. Tem uma parte que ainda não passa pano pro Abaddon. Tem umas animações que o pessoal faz mostrando como o Abaddon é um tremendo filho da puta. O que eu posso dizer pra esse bando de maluco? Dá um freio. Mal começou, primeira temporada. Não precisam fazer tipo Undertale onde chutaram um balde. Começaram a chipar criança com tudo. Então, é isso que pode dizer. Dei uma pequena friada. O próximo vídeo talvez seja falando sobre Dexter Alpero, que já apareceu aqui no comecinho, né? Só pra fazer uma pontinha. Ou será sobre Hazbin Hotel. Mas acho que é isso que eu posso falar. Ah, e é claro, menção rosa pra esse tentáculo que aparece no meio do nada. Eu não sei que bicho é esse, mas é legal. É um tentáculo, odeio aspiradores. Menção rosa pra todos os fantasmas, eles são legais. Até esse de vela, todos são legais. Mas boa noite, bando de ossos, os pações fizerem, até mais. Comentem qual você vai preferir.